Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao 46º episódio de Emoções em Podcast. E hoje o tema é o renascer das cinzas na superação de um burnout. Vou ter comigo o José Gabriel Quaresma. Olá, Olá, José, tudo não me tens? bem? Então, passo a apresentar o José Gabriel Quaresma, embora ele seja uma figura pública, pode alguma pessoa não saber quem ele é, então passo a apresentar aqui algumas coisas sobre ele. Então, o José começou a trabalhar numa rádio local em 1990, entretanto tirou o curso de jornalismo. A área dele de especialidade é realmente a comunicação. Entrou na TVI em 1995 como editor de desporto, onde esteve 15 anos. Foi repórter, apresentador de muitos programas desportivos, entre os quais o mais visto da história da nossa televisão, que foi o programa Contra-Ataque, onde ele esteve 12 anos. Em 2007 fez a transição das áreas, estava a trabalhar no desporto, passou para a área da informação geral, foi grande repórter, editor, é apresentador de telejornais, programas de televisão. É também, para além disto tudo, formador certificado. Normalmente ele faz também, é bastantes vezes convidado para fazer palestras sobre comunicação, jornalismo, liderança, motivação, bem como moderar conferências, eventos, debates, apresentações de livros. Não sei se vou ter tempo para dizer isto tudo, vou resumir. Atualmente, ele é professor na Restart, colabora há 9 anos já com a Academia de Força Aérea Portuguesa, enquanto média coach. Escreveu ainda 2 livros, a Mantorras, livro direto, e Out of the Office. Neste momento já está a escrever o seu 3º livro. Escreve bastantes artigos sobre vários temas, liderança, motivação, é especialista em storytelling, narrativa televisiva e comunicação. Como hobbies, treina Muay Thai, Muay Thai, há 7 anos, também faz corridas, escreve no blog de Cat Run e, entretanto, também gosta de gadgets, do social media. Neste momento é apresentador da CNN e acho mesmo que chegou ao topo da sua carreira, não é? Muito obrigada por teres aceito o meu convite, a estares aqui comigo hoje. Emoções em Podcast é um podcast que surgiu no intuito de falar de temas diferentes todas as semanas, sempre no intuito de melhorar saúde mental, bem-estar. E o burnout é um tema bastante atual e eu ainda não tinha aqui tido este tema com nenhum convidado para falar. E falar sobre burnout em primeira pessoa é realmente um bocadinho diferente, não é? Eu começaria por falar contigo sobre um aspecto que eu achei muito curioso, que foi que eu acabo sempre por fazer a divulgação das emoções em podcast na quarta-feira e, entretanto, faço a divulgação do podcast nas várias redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e, entretanto, o José Gabriel Quaresma diz assim, enganei publicamente por mensagem, diz-me assim, enganei-me na biografia. Já mandei-te a desatualizada, mas depois eu logo atualizo. E eu achei isto muito curioso por dizeres isto publicamente, porque até me podias ter enviado uma mensagem, não é, privada, a dizer, olha, enganei-me na biografia, entretanto isso já está desatualizado, já tenho mais coisas, mas não o fizeste. E a minha primeira pergunta iria mesmo por aqui. Achas que só o facto de nós conseguirmos assumir publicamente os nossos enganos, as nossas falhas, só isso torna a vida mais leve? Tem a ver. Bom, obrigado, não, porque eu é que agradeço, porque já há muitos anos, as pessoas é que não sabem, que eu publicamente dou a cara pelos temas da saúde mental. Há muitos anos mesmo, e portanto, raramente ou nunca digo que não. Portanto, obrigado eu por me permitires falar para muitas pessoas sobre um tema que é tabu e que as pessoas não querem falar. Eu errei, é um facto, podia ter-te enviado uma mensagem, mas fiz com uma estratégia. Por um lado, para que as pessoas percebessem imediatamente ao que vinham, aquelas que vierem, e creio que viram algumas interessantes até. Por outro lado, porque errar faz parte da condição humana. E se eu te Certo. enviei um PDF errado, completamente desatualizado, eu faço tudo isso, mas, por exemplo, eu trabalho com a Academia da Força Aérea já quase há 14 anos. Hum,
Isso já evolui para tanta outra coisa que isso está altamente desatualizado. Desatualizado. Completamente. Portanto, porque é que tu irias ou entrar em stress para pedir uma nova bio e eu ter que ir à procura, ou as pessoas sentirem-se enganadas? Não. Assumir o erro porque faz parte da Certo. condição humana. No entanto, temos que ter bases sólidas na nossa cabeça, saber quem somos, conhecermos-nos para assumir o erro, seja publicamente ou para nós próprios. Eu acho que é mais difícil até assumir o erro para nós próprios, porque tememos depois o feedback do que assumir publicamente, porque publicamente assumimos e temos aquela sensação de ligeireza, leveza. O erro Pois é pode ser isso, é a tal leveza, não é? pessoal, pode ser no âmbito social. Eu já cometi um erro crasso na minha carreira, expliquei-o na altura, hoje já ninguém quase se lembra dele, mas sim, temos que assumir os erros, temos que aprender com eles, aprender a fazer diferente numa próxima ocasião, por exemplo, ter mais cuidado e verificar o PDF se é aquele, se não é aquele. Certo, certo, certo. Isto Sempre, mesmo sempre que aprender com os erros, não é? não é o caso, mesmo que outra parte não tenha interesse, porque na verdade o eu é que conta. Exatamente. Boa, boa. E achas que realmente a pessoa que tem mais dificuldade, aquela pessoa que é perfeccionista e que tem muita dificuldade em lidar com o erro, mesmo para ela própria, tem muita dificuldade, uma pessoa muito exigente com ela própria, achas que tem mais possibilidades ou probabilidades de adoecer, a tua opinião? De adoecer, Sim. de adoecer, De sim. adoecer. Se achas que aquela pessoa que é muito perfeccionista, muito exigente consigo, tem dificuldade em assumir os seus erros, as suas vulnerabilidades face aos outros, se achas que essas pessoas têm mais probabilidade em adoecer ou de até de entrar em burnout. Eu não tenho estatísticas, falo empiricamente. Certo? Eh, Estou só a pedir a tua opinião. O que sim, é que tu achas? tem porque não se sentem fortes, não sabem que só sabem ou ganhar ou perder. Estão assim formatadas. Não estão formatadas para aprender. Eu nunca perco, é uma frase batida, mas eu digo, eu nunca perco. Eu ganho ou aprendo, eu aprendi com o meu burnout. Certo. Porque, na verdade, temos que estar também habituados a perder, porque Sim. vem na sequência do erro. Tudo isto é aprendizagem, a vida é uma aprendizagem. O que é que acontece? Acontece que se eu não estiver bem, eu não estiver em harmonia, eu não Uhum. estiver feliz. Eu ouvi uma amiga minha há pouco tempo dizer que a felicidade são picos. E de facto a felicidade são momentos, são detalhes. Hum, e se nós não tivermos essa consciência, nós deixamos-nos arrastar pelo tsunami da ansiedade, do stress, das emoções e Sim. entramos em espiral e não saímos mais daí. E depois tudo piora. Tudo piora. Portanto, piora não só psicologicamente, o que é gravíssimo, piora também fisicamente, piora Claro. socialmente, piora, Uma claro, coisa depois leva à outra, não é? é uma bola de neve gigantesca. Temos que Claro. desligar a ficha. Boa. Aqui, dado que o tema é mesmo o burnout, pronto, é lógico que também apresenta aqui alguns dados em termos da nossa estatística, não é? Num estudo da agência Lusa, feito em maio de 2023, é referido que 80% dos trabalhadores têm pelo menos um sintoma de burnout. É altíssima esta percentagem. O inquérito também realizado pelo Laboratório Português dos Ambientes de Trabalho Saudáveis revela que 50,6% dos trabalhadores em Portugal estão com elevado risco de burnout. Este estudo refere que metade dos trabalhadores portugueses andam exaustos, tristes, irritáveis, à beira de um colapso. Qual é que tu pensas que será o motivo para estes valores serem realmente tão elevados? 50% estão 50% dos trabalhadores portugueses, é o que mostra o estudo. porque veem na política uma fraude, veem na política, não na política nos partidos, mas a política é quem a faz. Veem que trabalham e não têm condições de vida, veem que trabalham e muitos não têm condições nas organizações onde trabalham, por vezes até sem condições morais, deixam de ter condições morais, e isso leva à quebra da autoestima. Depois, Uhum. na parte das organizações, vai levar, obviamente, às relações pessoais, porque dar é dar. E quando damos, por vezes recebemos. Se não recebermos, ficamos bem. Mas se damos e Uhum. damos mal,
podemos receber muito pior ainda. E depois há uma coisa muito importante, os sonhos presos. É algo é um conceito que eu tenho em mim, que inventei, que são os sonhos presos. Eles são os elos invisíveis de uma corrente que, neste contexto, infeliz, neste contexto, essa corrente impede-nos de navegar. Por vezes, somos nós próprios que não largamos essa corrente e que nos impede de viver em harmonia. Portanto, nós temos que ter conhecimento. E isto não tem a ver com condição social. Tem a ver com cada um de nós, com a forma como nós olhamos para nós. Eu posso olhar para o espelho e achar-me horrível. E posso um dia olhar para o espelho e dizer, uau, estou gato. Sim. Depende de nós. Depende só de É nós. sempre tudo da nossa interpretação, não é? Sim, claro que sim. Porque sabes porquê? Porque creio que era Picasso. Eu admiro muito Picasso, como admiro muito Einstein. E creio que era Picasso que dizia que a vida são as percepções. São as percepções. Eu tive o meu burnout, vamos falar disso. Hoje em Sim. dia já só se lembram de mim para palestras, para ir às organizações, a podcasts. Porquê? Porque eu lidei com ele. Certo. Porque eu sou ribatejano, foi como se tivesse um touro daqueles grandes de 600 quilos à minha Sim. frente, para mim, e eu tinha duas hipóteses. Ou fugia e ele apanhava-me garantidamente e dava cabo de mim, Verdade. ou agarrava-me à cara dele e ia nos cornos até ele parar. Ele Isso. veio muita pancada na cara dele, mas faz parte das pegas de caras. Ana, perdoe-me quem não gosta de corridas de touros, não é touradas, mas faz parte do meu código genético. Eu nasci no Sim. Ribatejo, vivo aqui e não encaro isto como um espetáculo. Isto é uma vivência minha. Perdoem-me, mas foi só um exemplo. Tudo bem, tudo bem. E é realmente ler a tua biografia e mais nós sabemos que até está, que me enviaste, está desatualizada, entretanto, a que vai ficar, quer no Spotify, quer no YouTube, já vai ser atualizada, ok? Já agora atualizamos a biografia, mas realmente chegas ao topo da tua carreira, estás como apresentador na CNN, com um trabalho espetacular que está a ser feito. E realmente até chegares a este topo, não é? A gente às vezes não sabe o que é que está a meio. E a meio deste percurso todo já houve um burnout. E eu gostava de saber quais é que foram os sinais, porque o teu corpo, antes do burnout chegar, não é? Ele foi dando sinais, com certeza. E quais é que foram esses sinais? O que é que tu não deste importância, exatamente um bocadinho como preventivo das pessoas que nos estão a ouvir agora ou que nos vão ouvir posteriormente? Porque o corpo dá-nos os sinais e nós às vezes não os ouvimos e por isso é que depois vai escalando o stress em termos de contexto laboral, que é realmente a definição do burnout, é um stress que é vivido mais em contexto laboral. Quais é que foram os sinais do teu corpo que tu não prestaste atenção? Mais do que físicos, foram psicológicos. Mais do que físicos. Fisicamente, eu tinha muitos problemas gástricos, assim de repente, quer dizer, desde que as coisas começaram, porque é uma história um bocado longa. Conta-se rápido, mas é longa. Ou foi. Fisicamente não muito, mas o meu local de trabalho é um microcosmos, é muito intenso, as relações entre humanos são muito intensas, basta ver, vamos para umas eleições, é 1 mês e meio um homem e uma mulher, no caso, ou 2 homens ou 2 Sim. mulheres, no outro caso, mas é uma Sim. vivência muito intensa, passamos 18 horas juntos, criam-se ali laços como nas redes sociais, aquelas interações, Sim. mas ali é na vida real. E temos que ser Talvez muito mais consistentes, fortes, por ser na vida real, não é? muito fortes e esclarecidos e profissionais para saber que estamos a trabalhar. Mas se calhar no local de trabalho, não sei, porque eu trabalhava com a minha mulher na altura no mesmo local, não sei se não dei, não sei, mas havia muita pressão. Portanto, os sinais foram psicológicos porque eu comecei a notar que aquilo que era normal, como a pressão, por exemplo, como o facto de não ter ciúmes e passar a ter, de colegas, Ok. hum, foi o culminar de algo que me aconteceu antes, que nem eu sabia, nem os médicos sabiam. Portanto, eu estava doente. Esta é a realidade. Estava doente. Ok. Fiz coisas, disse coisas que não deveria, não faria nunca. Mas lá está, aprendi com isso. Certo, sem dúvida. E aliás, estás aqui por isso, não é? E Exatamente para falares dessa superação e da aprendizagem que foste fazendo. Aliás, eu ouvi-te na palestra no dia 11 de maio, não é?
tive a oportunidade de te ouvir e exatamente por causa de te ouvir nesta palestra do Desconecta para Conectar, o título da tua palestra era Crash and Burn Reborn, não é? E realmente existem muitas pessoas que têm o seu burnout, e tu até lhe chamas o querido burnout, mas já vamos falar sobre isso. Mas realmente há muita gente que entra em burnout e depois de sair do burnout faz a transição de carreira para uma área às vezes que não tem nada a ver com aquela onde estava, o que não foi o teu caso, porque tu permaneceste na carreira do jornalismo, fazes muitas outras coisas para além do jornalismo, mas realmente mantiveste a tua carreira no jornalismo. Como é que é esta sensação de renascer, porque tu mantiveste na tua carreira, como é que foi esta sensação de renascer das cinzas? Conta-nos. E o que é que mudou na tua relação com o trabalho? Porque alguma coisa teve que mudar. O que é que Mudou, alterou? mudou muito. Mudou desde logo, estamos a falar anos depois, quando eu fiquei, digamos, estável, porque eu nunca mais Certo. tive recidivas ou recaídas, nunca mais. Mudou desde logo eu perceber que o tempo é, por isso eu vos disse na palestra, comecei por vos agradecer o tempo que me deram para me ouvir. Comecei a perceber a importância do tempo. Comecei a perceber que preciso de tempo para mim e para os meus. Depois comecei a relativizar e aprendi uma coisa muito importante. Taking nothing personal. Estás numa organização, podem gostar de ti ou não, mas aconteça isso, gostem ou não, tu és profissional. Aprendi isso. Hum, Aprendi que devo relativizar muito as coisas. E porquê é que eu não mudei de carreira? Desde logo, hoje faço muitas coisas, muitas, mas naquela altura fazia, e dizem que bem, jornalismo em televisão, e burnout já me chegou um. Se eu mudasse, Sim. iria ter outro. E, portanto, chega-me um burnout, um podcast, uma masterclass, e por isso não mudei de carreira. Muito bom mesmo. Quais é que tu achas que foram as principais estratégias que usaste para superar desse burnout? Hum, as estratégias, em primeiro lugar, a não negação. Ok? Eu nunca entrei em processo de negação, ou seja, eu comecei a sentir-me diferente, a sentir-me estranho e comecei a procurar ajuda, mas eu não sabia o que tinha. E a história, quando eu a contar, vai-se perceber porque é que eu não sabia o que tinha. Isto são, tu perguntaste-me a contextualização das coisas. O Uhum. caso prático do burnout, eu ainda não falei sobre ele. As estratégias, não negação, é importante. Eu sabia que não estava bem, que não estava a ficar bem e que estava a ficar pior. Procurei constantemente ajuda. E Tu durante, estiveste no teu burnout durante quanto tempo? não sei, 2007, 2009, sim, 3 2007, anos. 2009. 90% da ajuda que eu procurei falhou e passou um ano e eu piorei e não sabíamos o que é que eu tinha e eu piorava e as relações deterioravam-se. Mas eu fui insistente, eu fui resiliente, eu fui corajoso, eu queria viver feliz. Eu era a pessoa Mas mais nessa altura, José, tu ainda estavas a importante. trabalhar, mesmo doente, ainda estavas a trabalhar ou já era uma altura em que tu não Até ao estavas a início, trabalhar? até ao momento em que não foi possível trabalhar mais. Ok. Até ao dia em que não dá para entrar, foi um dia em que eu tive um surto em casa e aí tive que ir ser internado. E aí, quando encontrei ajuda, nessa altura, fiz aquilo que mandaram, o meu médico, o Dr. Pedro Varandas, de quem eu fiquei amigo. Normalmente os psiquiatras não ficam amigos dos malucos, não é? Eu deixei de ser maluco e Quais malucos! ele ficou meu Não amigo. digas isso. Mas dizia-te, fiz o que ele mandou e quase 20 anos depois, aqui estou. Pois é. Mas, mas em termos de estratégias, tu dizias o aceitar que estamos doentes será sempre a primeira de todas, não é? Primeira de todas, porque como é que nós conseguimos transpor barreiras se nos estão a ajudar, e eu tive a ajuda de todos, incondicionalmente, e isso é uma sorte. Certo. Depois eu digo, ok, estão a tentar ajudar-me, o mundo parece um jogo de futebol. A equipa está Uhum. já pessimamente. 60 mil pessoas estão a vaiar a equipa e o treinador, mas na flash o treinador diz que jogou perfeitamente bem. Portanto, sou eu a olhar para o público e para o jogo e a dizer, não, o público está enganado. Eu é que sou o treinador, eu é que sei. Porque é que eu vou negar algo que toda a gente vê?
No meu caso, talvez tenha sido sorte, não sei. No meu caso, eu também senti. Eu senti a pessoa profundamente mais triste do universo. Eu disse na palestra e vou dizer, não é o síndrome do Calimero. Isso já passou. Eu estive no fundo, lá embaixo. Sei que sabe, sei que cheira e não recomendo a ninguém. E é por saber a que sabe e a que cheira que hoje sou um homem diferente. Sou um homem melhor, sou um homem bom, sou um homem que aprendeu, sou um homem que começou a preocupar-se com os outros. Eu hoje, quando vejo uma pessoa na rua num estado que eu consigo perceber que não é o estado normal, eu vou e fico preocupado. Lá Achas que está. aumentou o teu nível de compaixão? Aprender com o erro, sempre ao início, aprender com o erro e a tomada de consciência e saber aquilo que queremos. É a pior coisa que existe na nossa vida. É a dúvida. É não saber aquilo que queremos. É no amor, é Sim. nas relações sociais, é com a família, é com os amigos, é nas escolhas profissionais, é não saber aquilo que queremos, por muito que estejamos numa encruzilhada, num cruzamento, porque há solução para tudo. Eu não vou contar o caso, nem vou roubar mais tempo, mas posso dizer, porque é um caso que eu não quero que seja público. Eu Ok. tirei um familiar meu, que é quase meu irmão em termos de idade, das ruas de Londres, que estava já no crack, na heroína. E quando cá chegou, os médicos disseram, acabou, não há nada a fazer, não há retrocesso. 5 anos depois eu coloquei-o numa instituição, de onde ele fugiu 3 vezes e voltou, e 5 anos depois vive sozinho, está a trabalhar, voltou ao ginásio. No outro dia pagou-me o almoço num dos restaurantes mais caros aqui na nossa zona e perguntou-me, se precisares eu empresto dinheiro. Foi a maior alegria da minha vida saber que eu estive no fundo do poço e saber que alguém ainda esteve mais fundo do que eu, mas Sim, muito mais fundo. E eu, por ter lá estado, dei-lhe a mão e só claro. lhe disse, e só Conhecer lhe e disse, ajudar. mas eu disse-lhe 3 vezes, nas vezes que ele fugiu da instituição, enquanto tu estiveres com a tua mão agarrada à minha, eu vou contigo até ao fim. Se me voltares a largar a mão, ficas por tua conta. E é isso que eu Uau. aprendi com My Dear Burnout. Oh, my dear burnout. Não, podes crer. Ou seja, sinto que se calhar agora valorizas ainda mais as pessoas que tens à tua volta e aumenta um bocadinho o sentimento de compaixão, não é? Ainda Muito mais, mais. se calhar. Não é as pessoas que estão à minha volta. As pessoas que estão à minha volta são muito poucas, sabem quem são e sabem por que estão. Umas vão, outras vêm, mas quando vêm sabem por que vêm e sabem por que estão. Aprendi a ver e olhar para as pessoas e às vezes irrito-me, às vezes há momentos que eu digo assim, pá, detesto pessoas. A sério, qualquer um de nós é condição humana. Às vezes não me apetece estar a ouvir pessoas, mas eu tenho a sorte de viver sozinho. Apetece-me, ponho música. Portanto, quando digo não me apetece ver pessoas, é obviamente fácil de explicar, mas aprendi que. Aprendi uma coisa, nós normalmente dizemos temos que nos colocar com nos sapatos do outro. E eu deixei de concordar com essa frase feita. A Eu gente acho nunca consegue fazer isso, não é? A gente nunca consegue fazer isso, nunca conseguimos saber o que é que o outro está a sentir, só ele é que sabe a história que está a passar ou que já que passou. Einstein tinha razão. A vida é uma percepção. E porque, por acaso, eu, nas minhas palestras, nos meus workshops, eu, pelo menos que eu tenha conhecimento, sou dos poucos comunicadores que trabalha um conceito que eu inventei, que está tudo inventado há muitos anos, que se chama comunicação imaterial, que é isto que estamos aqui a falar. Uhum. Eu não quero colocar-me nos sapatos de ninguém, porque eu não sei o caminho por onde andou e pode ter lá muitos espinhos, muitos picos. Eu tenho os meus próprios sapatos, mas eu tenho é que perceber que essa pessoa tem uns sapatos que podem ser de salto alto e podem magoar-lhe os pés, Certo. pode estar de ténis ou de chinelos e ter lá vidros espetados. Eu isso tenho que perceber quando falo contigo, Ana Isabel Correia, quando falo com Sim, as pessoas que nos estão a ver neste momento. Tenho que ter cuidado com a energia das minhas palavras. Não posso provocar uma ressaca negativa nas pessoas que me veem, que me ouvem. Isso chama-se sim, comunicação imaterial. E essa é uma das grandes gaps entre os humanos. É nós não percebermos que comunicar não é só falar e mexer. Há mais. Há uma coisa, talvez, que vá para lá dos sentidos, que vá para lá do que se chama a energia. Se calhar há mais. Há sermos humanos e
e colocarmos o eu, o humano, dentro da nossa comunicação. Isso torna-nos melhores pessoas, comunicamos melhor e se calhar não. E vamos ter, é o diagrama de Marshall McLuhan, no final um feedback muito mais positivo. Deixa-me só dizer-te isto e resumo o que estou aqui a complicar. O que é a comunicação no estado puro? É um recém-nascido. Ele usa a comunicação oral e gestual quando chora e quando faz os trejeitos. A comunicação corporal quando mexe tem uma mensagem brutal que é dizer à vida, eu estou aqui, cheguei. Depois tem um destinatário que somos todos nós, o universo, o mundo, que lhe dá um feedback positivo. Há uma vida nova. Isto é o exemplo da comunicação. Isto é tomarmos consciência que se soubermos comunicar em primeiro lugar connosco e depois melhor com o outro, quando enfrentamos adversidades como uma depressão, como um burnout, como... E refiro-me mesmo às pessoas com falta de capacidades financeiras, porque não é porque eu trabalho na televisão que não as tive. Eu usei o meu seguro de saúde. E ainda tive que pagar muito dinheiro, porque o Serviço Nacional de Saúde não existe na saúde psiquiátrica. Quem lá existe é muito bom, mas são muito poucos. E, portanto, Pois, aí é uma condicionante. E eu tive essa vantagem de poder ter um seguro de saúde. certo. Há Mas, muita gente que não é tem, não é? imaterial, falemos do imaterial. O imaterial é Sim, importante. Porquê, Ana? Porque se eu passar por ti todos os dias no corredor e disser bom dia, e se eu não estiver bem, vai haver uma altura em que tu vais dizer assim, o Zé Gabriel não está bem. não Porque ele está hoje bem. é da mesma forma. E eu até posso dizer a sorrir, mas há de haver ali uma energia entre nós os dois naquela passagem que te vai dizer Às vezes não, basta a intuação, não é? Basta a intuação. por exemplo, basta o Sim. tom, basta o registro, basta o olhar. Estamos constantemente a comunicar, mesmo sem nos apercebermos, mas estamos, não é? Mas E os por mais isso, atentos apercebem-se de mais coisas. mas por isso eu dei o exemplo do recém-nascido, porque Sim. ele, esse nunca teve formação, mas quando crescer e se tiver a tomada de consciência que se comunicar melhor vai perceber-se de mais coisas, aprender mais Uhum. coisas, ser uma melhor pessoa, e estamos a falar outra vez do burnout e destas doenças, onde para mim a comunicação é decisiva, parte a parte, a observação, as mudanças de hábito, e é por isso que as organizações me estão a chamar para eu falar do meu case study, porque começam verdadeiramente, felizmente, a dar importância, que já dão há muito mais tempo, à questão da saúde mental, mas agora conseguem começar a ter pessoas com exposição Os valores pública. estão realmente assustadores. Eu acho que temos que todos que olhar para isto, não é? Os valores aqui em relação ao burnout estão mesmo assustadores, estão mesmo elevados, por isso é bom que se olhe para isto com um olhar um bocadinho diferente e temos mesmo que apostar na prevenção. E por isso eu te dizia há pouco, nunca recuso um convite, porque entendo que todas as caras que são conhecidas do público de alguma forma, muito ou pouco, bem ou mal, que tenham vivido uma experiência como eu vivi, horrível, horrível, e que tenham conseguido sair dela e aprender com ela, acho que têm a obrigação de ir às empresas, de ir às escolas, desde que o chamem, obviamente, Sim, para dizer, eu estou aqui, e como tu disseste, atingi o topo da minha carreira jornalística, porque sim. estou a atingi-lo noutras áreas, Claro, 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 jornalística, sim. e se eu estou, não é porque eu era da televisão. Porque antes de dizer da televisão, Ana, eu trabalhei nas minas da África do Sul, trabalhei nas refinarias, trabalhei na EDP, nas caldeiras. Eu não nasci no berço de ouro. Por isso é que aquele cheiro lá embaixo, que eu já conheço, não quero sentir mais. Porque Claro. já senti também o golden glitter. E é esse que eu gosto. E de ser Pronto, feliz. Os tais picos de felicidade. Porque é ela não isso. consegue ser uma constante. Muito bom. E agora ia-te perguntar, dado que este podcast tem muito a ver com aumentar saúde mental e bem-estar, que hábitos diários é que tu tens? Partilha só 2 ou 3 hábitos diários que tu tenhas para aumentares os níveis da tua saúde mental e do teu bem-estar. Treino quase todos os dias. Corro praticamente todos os dias. Treino Muay Thai, que é boxe tailandês. Mas aí Uhum. só treino porque me equilibra muito emocionalmente. Não vejo televisão em casa.
Gosto de estar na minha paz, escrevo com tinta que me sai da medula, no meu blog, como diz o Gabriel o Pensador. Gosto de... Tudo tem a ver com o equilíbrio. Gosto de pessoas que me fazem sentir que gostam de mim, porque ao contrário do que a maior parte das pessoas diz, não quer saber o que pensam, eu quero saber o que pensam, quero saber o que sentem e gosto quando me mostram que gostam de mim, quando não me magoam. E faço muitas mais coisas, faço coisas que não divulgo, ajudo muitas pessoas em muitos aspectos, peço muitas vezes ajuda, mas onde é que eu vou de facto buscar o meu equilíbrio é na escrita, raramente, muito, muito no desporto e depois numa coisa que eu chamo estar em permanente alerta. E aí sim consigo encontrar o meu equilíbrio. Ok, boa, boa, boa. Já disseste aqui várias, deste aqui já várias sugestões. E entretanto, quase a terminar, uma mensagem que tu queiras deixar a toda a gente que Estamos a nos está a terminar. ouvir, está a ver, a ouvir, que nos vai ouvir depois ou vai ver depois, uma mensagem que tu queiras deixar a todos. Mensagem. Eu gosto muito de Einstein, gosto de Pessoa, gosto de Churchill, gosto de pessoas. E tenho uma amiga que gosto muito, mas gosto mesmo muito, estimo muito, tenho muito respeito por ela, ouço-a muito, inspiro muito nela, dá-me muitos conselhos e tem muita paciência para mim. É uma verdadeira amiga. E um dia mandou-me um slide de um dos meus preferidos. Eu não percebo nada de química, mas percebo muito da química. E Einstein é um dos meus ídolos. E a frase dizia: só há duas maneiras de tu viveres a tua vida. Uma é pensar que nada é um milagre. Na verdade, nada acontece por acaso, digo eu. A outra é pensar que tudo é um milagre. E eu acrescento, é acreditarmos em nós e no outro. Portanto, tu tens duas maneiras de viver a vida. Uma a pensar que nada é um milagre e a outra a pensar que tudo é um milagre. Lá está, voltamos ao início, à meia hora. Depende de Sim, ti, apenas. fantástico. Muito bom. Muito bom. Fala-me dos teus projetos atuais. Sei que está aí para rebentar, está aí para nascer um projeto maravilhoso. E para além desse projeto maravilhoso, que eu acho que tu sabes do que é que eu estou a falar, as coisas que tu andas a fazer neste momento, os teus projetos pessoais, conta-nos tudo. Tudo Como eu não, tudo aquilo que tu achares que podes contar em termos de Claro, há projetos. coisas que não posso, mas como eu disse hoje nas redes sociais, eu estou aqui sem filtros. Como eu ando em casa, na minha casa, e portanto, o jornalismo são 30 anos e atingi o topo da carreira. Não penso largar o jornalismo, mas evolui. Costumo dizer, sou maluco, mas não sou parvo. Evolui muito na parte da comunicação e, portanto, criei um podcast que vai ser emitido em julho. Este podcast é único, desde logo porque fui eu que o criei, foi criado à minha imagem e é dedicado à mulher, ao ser único, ao único ser que dá vida, porque senão não tínhamos vida, ao único ser que carrega a luz, ao único ser que me inspira verdadeiramente. Eu adoro a mulher, adoro, na sua dimensão. Vai ser em julho, está a ser muito, muito bonito, para lá de tudo o que eu poderia imaginar. Podem ver no meu YouTube depois, na altura em julho, e nas minhas redes sociais. Mas eu posso dizer, por exemplo, que eu fiz striptease emocional com a Helena Sacadura Cabral. Uau! Eu convido para o meu podcast mulheres excepcionais, mulheres, independentemente da idade, com carreiras muito inspiradoras, mulheres muito bonitas por dentro e por fora, e mulheres que na vida pessoal consigam ser como eu, sentir o imaterial e conversar sobre ele. O que é que eu pretendo no final deste podcast? Que quem veja, independentemente da idade, do sexo, mas de preferência mulheres, claro, que se inspire não Sim. em mim, eu não sou inspiração nem para mim, mas nas minhas convidadas. Paralelamente, e agora vou falar, também estou, como é que se diz? Business Consulting International, uma coisa do género. Eu trabalho com os Emirados Árabes Unidos, negócios com negócios, portanto, tenho uma atividade paralela de negócios. E também tenho as palestras sobre comunicação sempre e sobre burnout,
tenho os workshops, tenho as masterclasses, que agora estou a deixar muito para trás porque estou a ser muito chamado exatamente para falar sobre esta temática. É urgente cada vez mais se falar sobre isso, e acho muito bem porque a tua história é realmente inspiradora, por isso é que eu também te chamei aqui para vires ao meu Mas agora permite uma pergunta então no fim. Diz. Nós conhecemos num evento e houve uma empatia incrível entre nós os dois. Sim. E essa frase que tu me dizes, toda a gente, entre aspas, me diz: porque é que eu sou uma pessoa incrível? Tu és uma pessoa incrível, se calhar no contexto em que eu te conheci, senti que tu te despiste todo naquela palestra para aquelas pessoas todas, tu encantaste toda a gente com a tua história, desde o primeiro minuto em que começas a falar, até ao último minuto da tua palestra, toda a gente estava agarradíssima a ti, e isto só acontece porque és uma pessoa super autêntica. Quando nós estamos a ver uma palestra e estamos a sentir que tudo o que está a ser dito está a ser coerente, não há ali coerência entre aquilo que tu estás a sentir, o que tu estás a dizer, todos os teus movimentos, isto encanta as pessoas. E depois a tua história, eu digo que é verdadeiramente inspiradora, porque para além de, lá está, te despires de tudo e de contares tudo exatamente como foi, que tu aqui neste podcast não fizeste, como é lógico, não falaste de tudo, aliás, nem temos tempo para isso. Aliás, já passou tempo, é inspirador por sabermos que estiveste lá no fundo, estiveste na lama, e entretanto foi um renascimento e agora és uma inspiração para todas as pessoas que possam ouvir. Por isso eu acho que tu tens que andar por todo o sítio a fazer palestras exatamente para é como forma preventiva. Isto é um problema que está a acontecer nas nossas organizações, que temos que olhar para ele de uma forma bastante séria, e quando nós temos a oportunidade de ouvir alguém que já lá esteve no fundo, que bateu no fundo e que conseguiu sair de lá, é uma inspiração. Eu acho que vale a pena tu espalhares a tua palavra pelo mundo. E ainda por cima com slides bonitos, não é? Porque os meus slides são bonitos. Slides lindos, maravilhosos, feitos. Não, mais a sério, muito obrigado de coração por essas palavras, porque tu não devias estar à espera que o convidado te colocasse uma questão a ti, porque não é normal. Não estava à espera, mas também com muita naturalidade te respondi. Eu gosto de ser surpreendente, é uma das minhas características, é ser surpreendente. Mas na verdade, não eu, porque senão parece que me estou vendendo no teu podcast. Mas eu acho que as organizações precisam juntar ao que já fazem muito bem feito, porque nessa palestra vimos exemplos de organizações que cuidam da saúde mental dos seus como família de uma forma excepcional, mas podem ter um aporte que é de facto levar figuras públicas que contem case studies verídicos, reais, sem filtros, porque senão não vale a pena, sem filtro. Porque estamos aqui para, como eu disse também no início, dar, deixar. É esse o meu propósito. Todos morremos no fim, como dizia Jim Morrison na biografia, daqui ninguém sai vivo. I'm the Lizard King, I can do anything. E, portanto, se todos morremos no fim, então temos duas hipóteses. Má ou boa? Eu prefiro a boa. A boa é deixar e não tirar. Isso. Fantástico, maravilhoso. Eu já sabia que ia ser maravilhoso. Eu já sabia, já tinha dito. Já sei que vai ser maravilhoso. Muito bom, muito obrigada. Olha, aproveito para também dizer que na próxima semana vou estar aqui com a Wanda Santos e o tema vai ser gestão de tempo, é gestão de vida. E também que vou abrir a próxima turma de ginásio de emoções, que serve exatamente para ginasticar as nossas emoções, conseguir aprender mais técnicas para gerirmos as nossas emoções. Vou abrir a próxima turma dia 4 de junho e vai ser uma turma para madrugadores. Vai ser uma turma que vai acontecer às terças-feiras, das 6 às 7h30 da manhã. Por isso é só mesmo para madrugadores, para quem quer começar bem o dia, todas as terças-feiras. Eu aconselho a ir. Eu não posso ir porque... Obrigada. Mas senão é um grupinho bastante pequeno, porque a ideia é mesmo trabalhar com um pequeno grupo de pessoas, mas é um projeto que eu tenho assim uma paixão muito grande. Muito obrigada, José Gabriel, por estares aqui comigo. Acho que foi assim uma conversa maravilhosa e inspiradora e muito importante para os momentos que hoje estamos a passar na nossa sociedade. Por isso, mais uma vez te agradeço. De coração, obrigado eu, e foi um gosto também conhecer-te e mantemos o contato. Um beijinho muito grande. Muito bem. Um grande beijinho e até segunda-feira a todos.